Fala, turminha, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal, eu sou Edson Souza. Nos próximos minutos eu quero falar de, claro, molde para os pedais Logitech. E eu quero aqui a gente confabular algumas coisas para tentar talvez entender se é interessante eu fazer um molde ou eu comprar um pedal novo. Porque eu passei por esse dilema e certamente você, se não está passando, vai passar e eu quero poder te ajudar. Então fica até o final do vídeo e acompanha aí um pouco da minha trajetória e eu vou falar um pouco desse kit que eu uso. E claro, existem outros kits aí, você vai poder tomar a sua própria decisão. Mas para a gente começar aqui a nossa brincadeira, eu tenho que te falar que existe um mentiroso na sua casa agora. Ele vive debaixo da sua mesa ou no seu cockpit. Você pisa nele todos os dias ou algumas vezes na semana e ele diz que você está freando 80%. Mas ele está mentindo para você. Vamos pensar aqui como se ele fosse como um Toyota Corolla dos simuladores. Não é sexy, faz barulho de engrenagem moendo café, mas toda vez que você dá partida, ele tá lá. Toda vez que você pisa, ele não freia. Esse é o problema. O freio parece muito mais um brinquedo, que a maioria de vocês falam isso, tentando ser uma ferramenta, né? E a pergunta que me tirou o sono por muito tempo foi: gasto dinheiro para consertar esse brinquedo ou compro outro equipamento ou aqueles novos, mais brilhantes, bonitos que tem na China, que você olha e os olhos flamejam, né? E por muito tempo eu pensaria ou eu cairia, ou como eu caí, na falácia do upgrade visual. Eu olhava para os pedais com sensor Hall e pensava que fosse isso um upgrade correto, porque eu via metal escovado, molas coloridas, pareciam sérios, pareciam para profissionais. Olha só, eu pensei, é igualzinho aos modelos Pro, afinal de contas, tem toda a estrutura, mas custa o preço de uma pizza e meia. Ele consegue ser potencialmente barato e bom. Eu achava que tinha descoberto um segredo que a indústria não queria que eu soubesse de alguma forma, que eu era mais esperto que o sistema. E isso não é tão verdade assim. Porque o que eu não sabia é que existe uma diferença gigantesca entre parecer rápido e ser rápido. Eu estava prestes a trocar um potenciômetro, que vocês conhecem muito bem dos Logitechs, né? De plástico por um sensor Hall que imita um potenciômetro de plástico. E aqui a gente tem que parar um pouquinho. Quando a gente está falando aqui em potenciômetros, apesar de que eu vou tentar mostrar aqui que aqui tem o meu potenciômetro aqui. Agora esse kit aqui ele é pesadinho. Deixa eu tentar pôr aqui para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Aqui, ó. O meu potenciômetro ainda está aqui, mas eu não utilizo mais. O meu conjunto não utiliza. Então, vocês já viram que ele está todo desmembrado, né? Que eu gosto dessas coisas mais abertas. Pedal invertido, esse kit, inverse kit, essa coisa toda, tá? Então, a gente tem que entender algumas coisas importantes. Trocar um potenciômetro por um sensor Hall, a única e principal diferença é que o potenciômetro ele vai desgastar e o sensor Hall, se aplicado da forma correta, não vai desgastar. Vamos parar aqui de falar, não vamos nem começar a falar de marcas e falar biologicamente. Seu cérebro, eu já falei isso, ele é péssimo em memorizar o quê? Deslocamento, distância. Ele move a mão por 5 centímetros, e isso, sei lá, é 50% do freio? Não sei. Ou 60%? Seu pé não sabe, ele não consegue, você naturalmente não consegue perceber isso. Mas o seu cérebro, sua memória muscular, ela existe, ela tá lá. Pensa assim, se eu te der um aperto de mão, frouxo, leve, você vai entender.
Depois, um aperto forte, você sabe a diferença exata. Tanto que se você tem amigos que apertam mais forte e tem amigos que apertam mais leve. Você vai saber na hora de cumprimentar ele. Você sabe a diferença exata. Isso é memória muscular. Isso é load cell. Exatamente o que a load cell faz. E aqui está a verdadeira, dura realidade. Pedais atuais de entrada geralmente usam sensor Hall e melhor que potenciômetro. Sujo do Logitech. Sim, ele é. Ele usa sensor Hall e é melhor. Mas ele ainda lê posição. Você ainda está jogando um jogo de adivinhação. Isso não mudou. O seu pé continua tentando adivinhar. É um side grade. Ou seja, você trocou 6 por meia dúzia. Só que a meia dúzia brilha mais. É mais bonito. Tem detalhezinhos que te agrada mais. E aí a diferença. Um molde de load cell ou o conjunto que eu tenho, ou um pedal chinês realmente com load cell, por exemplo, o Simpson ou um Sinjack, transforma seu brinquedo em uma situação diferente. Você não pisa para baixo, você empurra contra uma parede. E a parede te devolve a consistência, a periodicidade, a repetibilidade. Você entende isso? O que eu aprendi foi sobre hardware. Foi sobre honestidade. Não é o hardware em si, mas é a honestidade. Trocar o meu G29 por um modelo básico e é como trocar de namorada, sei lá. Só porque a nova usa um perfume diferente não significa que os hábitos, os defeitos anteriores mudou. É novidade, mas não é uma evolução. Colocar load cell, ou o kit que eu vou falar aqui, que remete à resistência de carga no G29, ou comprar pedais load cell de entrada reais, apesar de às vezes parecer feio, o kit como esse aqui, dá trabalho fazer às vezes, exige que você aprenda a frear de novo. Nas primeiras semanas, você vai ser mais lento, você vai odiar, você vai xingar. Mas, então, um dia, aquele dia aleatório, numa terça-feira, aqueles dias que eu corria, à noite, na sua madrugada, você não pensa, você apenas sente o carro, para exatamente onde você queria. E você observa e percebe que parou de pilotar o simulador e começou a pilotar o carro. É esta imersão, é esta sensação que você procura quando você está comprando equipamentos, que você está tendo aí o seu pedal. É isso que você está querendo. É isso que, na verdade, você precisa. Se você quer que seu setup fique bonito numa foto, seja em qualquer rede social, compre esses modelos novos de entrada ou qualquer outro pedal cheio de luzes e metais coloridos que usem molas moles. Mas se você quer baixar seu tempo em Spa-Francorchamps, por exemplo, fique com o seu G29 velho e feio, mas compre um molde de freio decente, que realmente faça a diferença. Ou junte dinheiro para uma load cell real, um pedal com load cell de verdade. Gasta um pouquinho mais. Existem alguns modelos, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Sinjack, né? E o Simpson, se eu não estou enganado. Tem um modelo da Fanatec também, que você põe um kitzinho load cell lá e ele fica muito bom. Qualquer coisa no meio do caminho é apenas uma distração cara. E esta é a minha opinião sincera sobre isso. Porque se fez necessário eu fazer e te falar sobre isso neste vídeo. Eu tenho amigos que têm ainda o seu Logitech. E eu ainda tenho os meus 2 pedais Logitech aqui, tá? Eu tive vários Logitechs e é uma coisa que eu acho que dificilmente eu não vou ter nos meus pedais. Se você olhar aqui, esse pedal é o acelerador. Aqui eu tenho um sensor Hall.
Eu vou pôr alguns vídeos, algumas fotos, você vai ver. Eu tenho um sensor Hall aqui. Porque aqui, para mim, ainda é interessante, pelo custo, eu manter a posição de movimentação. Só que aqui dentro tem uma mola diferenciada nesse kit. Eu vou falar sobre esse kit também, tá? E desse lado aqui, eu tenho um... Aqui embaixo, talvez vocês não consigam ver, tem um pistão aqui. E o meu movimento leve é isso. Daqui para cá, com a mão, eu não consigo movimentar. Eu preciso pisar. Pisar com força. Muita força. E isso vai me criar memórias de saber quais são os pontos exatos que aquele carro, que naquela pista, que naquele setup vai me dar resultado. Esse é o único kit? Não. Eu vou falar na próxima parte do vídeo sobre esses kits. Mas para que você entenda, kits bons, eficientes, não são tão baratos. Aí é onde entra o dilema. Compro um kit para pôr no meu pedal, ou eu compro um pedal ali numa faixa de preço interessante, mas ele é sensor Hall com mola. Para o acelerador é aceitável, para o freio não, porque as molas não são de qualidade, elas vão fadigar muito rápido, apesar de ser melhores que o elastômero. E aí, pior, tem uma combinação mola-elastômero. E eu já testei, eu tô falando por experiência de teste. Essa combinação é terrível. Mesmo quando você compra esse conjunto mola-elastômero, ele fica estranho. Então eu quero mostrar aqui para você agora, aqui na tela, o meu kit. Vou falar sobre ele. E vou falar que existem outros kits. Agora, às vezes, o custo para eu ter um kit desse sai na mesma faixa de preço se eu fosse comprar, por exemplo, esse pedal com mola e sensor Hall. Mas por experiências e testes que fiz e tive a oportunidade, eu não abro mão de um kit como esse, ou um kit de load cell, ok? Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui. E aí a gente finaliza aqui essa brincadeira, vamos lá. Então tá, eu vou mostrar aqui um pouquinho primeiro o meu kit. Vou falar, o meu kit na verdade, gente, ele não é um kit load cell. Mas eu falo dos load cell porque eu já tive a oportunidade de experimentar um. E o outro que eu vou comentar aqui, devem ter outros, mas eu vou comentar esse, porque eu conheço pessoas que evoluíram muito, né, com esses sistemas. O meu é esse aqui, o True Brake, tá? Então, a minha versão, ela é essa primeira aqui, e ela tem vários pontos. Só que ele não é load cell. O meu, na verdade, ele usa um sistema com potenciômetro linear. É totalmente diferente do potenciômetro que a gente vê. Porque potenciômetros existem vários modelos, tá, gente? Existem potenciômetros melhores, mais eficientes, superiores, por exemplo, dependendo da load cell. Só que o custo dele não é lá baratinho. Então aqui eles usam um sistema de conjunto de molas e esse potenciômetro linear. Cara, isso é insano. Isso aqui é insano. Ele consegue ter um resultado de posição em relação à pressão que você teria com a load cell. Só que não é tão barato porque, primeiro, é um produto que não tem no Brasil, dificilmente você acha. Ele é muito bem feito, já vem com cilindro. Cara, foi uma oportunidade que eu achei já aqui no Brasil, eu comprei aqui. Eu não sei se é vantajoso você comprar algo assim, tá? Pra mim, na época, foi muito vantajoso porque as load cell que na época o pessoal tava usando, eu não tinha interesse nelas e não tinha empresas como tem as que eu vou te mostrar agora. Então eu já tinha comprado. E quando eu tive a oportunidade de experimentar um com load cell, eu vi que o meu kit me supria naquela condição. Hoje eu não uso mais, evidente. Eu tenho um produto aqui que eu tenho trabalhado em cima aí com a WGF, mas eu não utilizo mais. Hoje você tem aí pedais interessantes. O que eu quero dizer aqui é que entre você, e como eu disse na primeira parte, eu quero ter um kit de load cell ou comprar um pedal apenas porque ele tem uma mola, um elastômero e é sensor Hall. Aqui, ó, ele já vem com o kit de sensor Hall, tá? Isso aqui é o sensor Hall, ele funciona com o kit de sensor Hall e o kit de pressão, que é essa parte aqui. Mas aqui no Brasil, eu vou sugerir para você, caso você se interesse por isso, a Rec Parts, que esse eu já experimentei, cara, isso aqui é bruto. Inclusive tem a loja deles no Mercado Livre. Se a minha internet ajudar, eu mostro para vocês. Para aí, ó, minha internet ela tá judiando de mim, né? E
cara, tem lá os kits. Ele tem a própria controladora, né? No meu caso aqui, eu uso um software de terceiros que eu gosto muito, mas é um software espetacular que me dá uma linearidade muito boa. Me dava na época que eu andava. No Arice eu andei muito com isso aqui, viu? Aqui do Rec Parts, eu já experimentei, tenho amigos que tem, já vi, é muito bom. E ele é load cell, tá? Esse já é um conjunto com load cell. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui tem algumas explicações, tem várias coisas ele mostrando aqui, ó. A diferença entre sensor Hall e potenciômetro. É bem legal. Então é exatamente o que eu estou falando aqui. Você só ter o sensor Hall, ele não vai mudar. Você vai continuar freando por distância e não por pressão. E é importante essa coisa da pressão de frenagem, tá? Então você tem aqui a loja do Rec Parts. Eu vou deixar o link aí para vocês, fiquem tranquilos. E esse aqui da F3D Sim Race, eu conheço a Acebedo. Quem não conhece a Acebedo, eu acho que quem corre no Arice, a galera conhece. Ele evoluiu muito quando ele saiu do pedal dele normal, de Logitech, ele já andava muito com isso. E colocou esse conjunto, ele evoluiu bastante, tá? Aqui tem até o pessoal aí que compete pesadamente aí, né? Fazendo aí propaganda e utilizando. É um conjunto legal. O que eu acho legal nele aqui é que esse pontinho aqui, sim, é tipo um potenciômetro aqui, é um regulador, na verdade. Você coloca numa posição no seu cockpit e você vai regulando em tempo real ali a pressão de dureza que você quer, tá? Então também é uma saída alternativa. Eu não sei os preços, tá, galera, mas esse aqui, se eu não estou enganado, tinha... Deixa eu ver se tem aqui, se a gente acha o preço. Produtos do Mercado Livre, mas eu... ele... Esse aqui é só o kit de reposição. Não tem. Mas eu acho que eu tenho uma captura. Tinha uma captura. Não tem. Porque antes dele. Porque assim, ele sempre deixa no Mercado Livre, mas conforme vai vendendo, vai saindo, tá? Mas aqui no meu pensamento, você vai gastar em média esses tipos de equipamento uns 400 e poucos, 500 reais, talvez um pouquinho mais, dependendo do que você quer. Por exemplo, você tem aqui o da Rec Parts, você pode colocar sensor Hall em todos os seus pedais, né? E você põe a load cell no freio, que habitualmente você coloca, né? Outra solução que eu comento lá é o Sinjack e o Simpson. O Sinjack tem um preço interessante. E o Sinjack, se eu não estou enganado, eu até vou verificar, ele é com load cell. Deixa eu confirmar. É isso mesmo. O Sinjack já é com load cell, ó. Ela tá aqui, ó, nessa parte aqui, ó. E que tem um preço interessante. Então, se você falar assim, cara, eu vou comprar um pedal novo para substituir o meu Logitech com load cell, ótimo. Recomendação que eu dou para quem vai optar pelo Sinjack. A mola e o elastômero não são legais. Troque. Existem coisas melhores. Não de imediato, mas conforme você for achando necessário, vai trocando. O preço dele está muito bom, tá? É mais caro do que você colocar um molde, por exemplo. De repente, um molde pode resolver o seu problema. Um molde com load cell, tá? Então, turma, para finalizar, eu não estou dizendo aqui que você não deva comprar o que você quiser. Deve. O que eu estou dizendo aqui, e que eu venho falando nos vídeos, e que eu vou estar falando nos meus vídeos proximamente, é para que você entenda que sensor Hall com mola não vai mudar muito. Vai melhorar uma sensação ou outra, mas você ainda vai continuar tendo exatamente a mesma falha de percepção. A mesma falha. Se nesse conjunto tiver uma load cell, tudo muda. No meu caso, eu uso um sistema de pistão. É um potencial diferente. Não é barato. Para trazer aqui de lá para cá vai ficar caro. A menos que você ache uma opção fácil aí. E eu ainda coloquei um Verse Kit que faz sentido. Em outro momento de vídeo eu vou explicar sobre a questão de Verse Kit para quem quiser e achar interessante. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você tem a vontade de melhorar e de evoluir aí no seu conjunto, se é esse o seu desejo. E tá tudo bem se você falar, cara, hoje o meu Logitech tá bom, eu vou continuar assim. E tá tudo bem se você falar, cara, eu vou comprar um pedal de valor de meia pizza, de uma pizza e meia. Pra mim tá bom. Só entenda que sensor Hall e mola apenas não vai mudar, não vai fazer evolução. Vai ser mais do mesmo, só que de uma forma um pouco mais bonita. E aí, deixa aí nos comentários. Você usa o que? Logitech sem nada, Mode,
Você está pensando em evoluir, trocar de pedais, a baixo custo? Na minha opinião, e foi o que eu fiz, eu primeiro evoluí o meu pedal Logitech para me trazer mais detalhes, para me trazer mais repetibilidade, e depois eu parti para um pedal já mais caro e tudo mais. Pedais fazem diferença? Faz. Um molde bom no seu pedal Logitech faz diferença? E muita. Nos veremos no próximo vídeo. Grande abraço, fique com Deus. Fui, gente. Tchau, tchau pra vocês.